Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um SDA Cast. Hoje tem um convidado muito especial, um cara que eu conheço há muitos anos, inclusive foi um dos que me influenciou a mudar para Alphaville, estava bem antes de mim. Bom, hoje eu tenho uma pessoa muito querida, mas o currículo dele, falando um pouco, é um grande empreendedor serial. Administra algumas empresas aí que tem um faturamento de 9 dígitos anuais. Se ele quiser falar qual que é o valor da... Posso falar? Pode falar. Então, por volta de 200 milhões? Por aí. 200 milhões de faturamento. Tem a Belo Copo, tem a Festa Party. Tem a Fiesta Party Festa, tem a Belo Festas, ixi, tem tanta coisa. Tem a agora com o Gestão Exponencial, certo? É isso aí. Agora tem uma escola de educação aí também, né? Escola de Educação. Não, desculpa, a escola de educação eu Para viajei gestão. aqui. Tem, na verdade, uma startup de educação que a gente montou, que é o Exponential Club, que é onde a gente faz essa questão de gestão, fala muito de gestão e tudo mais, né? Show de bola. Então hoje vamos falar aqui sobre gestão e crescimento com um cara que eu aprendi muito, eu sou muito grato com isso. É um grande membro do Black, o que é? Uns 5, 6 anos. Já tô aí há 5 anos já, Samuca. Até mais, você entrou em 2018? E ó, se eu tô há 5 anos, quer dizer que a gente vai ter pelo menos mais uns 35, 40 pela frente. Tem muita coisa boa. pela frente ainda. Você foi em 2018 que você entrou. 2018, é isso aí. Cara, então tem 6 anos, na verdade. Não. Tá, 5 Conta 5 anos já e tô pouco. contando ano que vem já. Ele já tá Beleza. contando já que eu vou continuar até Tamo 2025, junto, né? pelo menos. É isso aí. Ô, Rica, cara, vamos lá, vamos falar de gestão. Tem uma coisa muito massa aqui, que você é um cara que cresceu muito rápido, né? Do 0 a 100 milhões, você, na sua empresa nova, a Belo Copo, você cresceu em 5 anos, certo? É isso aí. É um crescimento exponencial. Então, é um pouco isso que eu falo, né? Como é que você... O meu primeiro ano lá, eu faturei acho que 2 ou 3 milhões de reais. Já foi um ano legal, né? Quando você pensa numa Sim. empresa. Mas o negócio principal é uma indústria. Então, para uma indústria, 2, 3 milhões é uma indústria bem pequenininha ainda, né? E sair lá dos 3, 4 funcionários que eu tinha para os 350 funcionários que eu tenho hoje, 400, realmente a gente tem que conseguir ter Tem que ter uma gestão muito boa, é óbvio, né? Mas tem que ter também esse motor de crescimento, né? A inspiração, a motivação, a liderança. Ter o time comercial na mão, né? Tem que ter muita coisa pra gente fazer esse crescimento acontecer, porque no final é a venda que manda, né? Foi a primeira vez que você empreendeu. Foi a primeira vez que eu empreendi, cara. Mas aí você tem um background já também, né? Da consultoria, né? Da McKinsey, o quê? 20 anos. Então, eu fiquei mais de 10 anos na McKinsey Mais de 10 anos. e na Bain, né? Que são as duas consultorias estratégicas que eu trabalhei e tal. Eu fiquei, acho que no final, 11 ou 12 anos. Senão você tá me envelhecendo aí, esses 20 anos aí, ano demais. Não, Vans é um cara de muita experiência. Mas é isso, eu fiquei acho que quase 12 anos nessa vida de consultor pra depois empreender, né? Quais, se você for enumerar três etapas que mais... 3 pontos que você acredita mais importante para ter uma bela de uma gestão em crescer? Cara, acho que a primeira coisa pra mim é a parte de estratégia, né? Você tem que pensar muito bem na estratégia, tem que delinear muito bem qual que é a estratégia do seu negócio, né? O que esse seu negócio vende, qual que é a proposta de valor, quais são os seus competidores, como que você pode crescer, quais são as tendências do mercado. Ou seja, acho que o primeiro ponto é pensar muito bem na estratégia e nos seus próximos passos para você conseguir ter a melhor estratégia no seu mercado. E quando você não sabe se é a melhor estratégia ou não? Aí você tem que vir falar comigo. Não, tô brincando. Se você não... Não, mas assim, você falou sobre estratégia, certo? Quando a galera tá começando, eu acho que quando tá começando, tá no meio, e não importa o tamanho também, eu acho que assim, será que essa estratégia que eu tô tomando é a melhor? Quais bases você usa? Você falou algumas coisas já, né? De benchmark, né? Que é olhar o concorrente, fazer pesquisa. Quais outras formas você tem para que a estratégia eu tenha mais assertividade? Ou você acha que isso não existe? Também tudo pode acontecer, né? Não, você tem razão. Acho que existe sim. Na verdade, quando a gente pensa, eu sempre falo que empresas, ou até estratégia, é a arte do possível, né? Quando a gente começa um negócio, todos nós que começamos um negócio, você que é empresário, né, que tem algum negócio, a gente adoraria começar com um budget, com um orçamento infinito e poder contratar as melhores pessoas do mercado, que às vezes são muito caras para um começo de negócio. Eu adoraria ter um escritório no melhor lugar, no melhor prédio, tipo esse prédio que a gente está aqui, esse escritório que você tem, é lindo, maravilhoso. Mas demorou alguns anos para você conseguir ter a condição de falar, não, eu vou investir, vou estar nesse lugar, que é um lugar, é muito legal. Se vocês... Primeiro escritorinho.
Cara, eu tive no pessoal de vocês que já era muito bacana e já achava aquilo máximo. Aquele já era o segundo ou terceiro já. Não, tá, tudo bem. Então, mas esse escritório aqui, pô, chama muita atenção. Tá num prédio, um dos principais prédios aqui de Alphaville. Andar inteiro, uma vista incrível. Isso aqui impressiona. E a gente sabe que isso aqui, inclusive, traz mais negócio e tudo mais. Mas você adoraria ter começado aqui, mas não dá. Era a arte do possível. Então, pra mim, tem uma grande questão que é a arte do possível. A gente começa com aquilo que a gente tem, com as ideias que a gente tem. Eu acho que a grande questão depois da estratégia é como é que a gente vai modificando, como que a gente vai caminhando com nossos negócios para onde está o dinheiro, para onde está a venda. Depois da estratégia é venda. Venda. Vamos lá. Tudo começa com uma boa estratégia e depois tem que ter no meio do caminho um bom comercial, tem que ter realmente uma estratégia muito boa de vendas e finaliza com a gente também. Tem que ter pessoas incríveis. Então, como que você tem essa estratégia muito bacana? Como que você tem uma maneira, uma máquina de vendas? Como é que você estrutura essa máquina de vendas? E como é que você consegue ir formando e criando cada vez líderes melhores e pessoas melhores? Porque são elas que vão colocar aquela estratégia para acontecer e são elas que vão fazer, de fato, essa empresa crescer vendendo. Eu lembro que uma vez a gente estava em Caraíva. A gente saiu do casamento da Marina Belo, em Outreiros ali, né? A gente foi para Caraíva. Uma galera, né? Tava alguns amigos ali juntos, né? E Fuca, né? E eu lembro de você comemorando, acho que você tinha feito 1 milhão de vendas em um dia. É isso aí. No seu negócio, seu time comercial, mas onde você tava, praticamente não pegava sinal, né? Que era lá em Caraíva, e você tava lá e aí via, 1 milhão e tal, né? Seu time comercial tava lá fechando as vendas, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu achava já muito interessante em você. Falar, caraca, o cara tem uma empresa tão grande, um negócio tão grande, ele tá aqui, enquanto ele tá aqui, ele tá vendendo lá. Porque às vezes no digital a galera depende um pouco muito, principalmente quando qualquer empreendedor tá começando, né? Lembra de ter um primo que tem loja de parafuso, de equipamentos assim, sabe? Escada, parafuso, essas coisas, ferramentas. E eu falava pra ele, pô, vamos tirar as férias, vamos viajar, vamos fazer uma coisa. Vem pro SDA. Não posso, que eu tenho que fechar o caixa, não sei o quê, trabalho até sábado. O cara acaba virando um refém, né? Um escravo do negócio. Porque ele não consegue nem delegar o caixa, né? Ele acha que todo lugar dá certo, menos o dele, talvez. E eu achei muito interessante isso, que você tava lá comemorando, inclusive, o seu comercial vendendo, né? Perfeito. E isso foi porque você formou grandes líderes? Então, isso é porque eu consegui, né, ter essa atenção muito grande nas pessoas, né? Como que eu fui formando uma equipe que consegue performar, né, tão bem sem que eu esteja lá. Eu acho que todo empresário, né, todo mundo que tem grandes negócios, você não vê o cara tocando o negócio e fazendo todas as coisas no negócio. Não dá, né? O negócio precisa de escala, né? Tem negócios que escalam mais ou escalam menos, mas de fato, quando você necessariamente precisa ficar muito tempo na operação, isso já mostra que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que vai travar o seu crescimento. Se o seu crescimento depende do seu número de horas de trabalho, seu número de horas de trabalho é limitado, né? Você pode trabalhar no limite 24 horas por dia. Não dá, você tem que dormir um pouco, quem sabe 16 horas é o máximo que dá para trabalhar num certo limite, mas com uma vida bem ruim. Certo? E aí é péssimo, né? Se você está trabalhando 16 horas por dia, significa que você não tem vida. Porque você trabalha e dorme, trabalha e dorme, trabalha e dorme. Então, a gente tem que conseguir, como empreendedor, criar processos, criar sistemáticas e ter sistemas que ajudem essas sistemáticas, esses processos, para fazer com que você vá trabalhando cada vez um número menor de horas e cada vez tenha mais resultado. E isso daí tem tudo a ver com pessoas. Tem a ver com como que você treina essas pessoas para elas serem cada vez melhores. E aí você volta pro primeiro ponto que você falou, estratégia, né? Porque o líder da empresa, quanto mais ele consegue se desafogar e ter horas livres, ele consegue abrir a estratégia. Sabe uma dor que eu sinto, Rica? Acho que você sabe que... Eu acho que eu sempre fui um pouco centralizador. Eu não sei como que você não é. Porque você é um cara fazedor, assim, né? A primeira vez que eu te conheci, você chegou na pizzaria lá, uniu toda a moça, falou, não dá pra unir as mesas. Você falou, dá sim, olha só, você mesmo fez fazedor, né? Como que sai de um cara fazedor que não aguenta, a pessoa tá demorando, você resolve, né? Pra falar, cara, tem que deixar o cara fazer, né? Eu tenho essa dor, assim, né? Eu acho que eu melhorei muito, talvez 50%, assim, metade dos meus problemas já não existe mais que existia antes, que eu queria fazer tudo. E comecei a confiar e ter também gente boa,
do lado pra deixar, né? Mas ainda existe muita coisa pra resolver. Como que você lidou com isso? Eu acho que eu lidei igual a você. A gente vai tomando porrada na cabeça, porque vamos lá, crescer dói, né? Você não tem crescimento sem dor. Você tem um bebezão lindo agora, né? O Luquinha, eu tenho minhas 2 bebês, a Gabi e a Isa, e eu vejo, a Isa tem 1 ano e 2 meses agora, e ela tá aprendendo a andar, ela já começou a andar quando fez 1 ano. Mas, cara, ela ficou 1 ano e meio caindo o tempo todo. Ela andava, caía, caía. Parte, né? E aí caía, machucava o joelho, fazia galo na cabeça. Cara, crescer dói. Só que, é claro, agora que ela tá com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ela já praticamente não cai mais. A minha bebê de 2 anos e meio sai correndo de um lado pro outro. Não só a minha, qualquer bebê de 2 anos e meio é na casa de vocês. As suas filhas, seus filhos estão correndo por aí. Então, esse crescimento dói e acho que a mesma coisa acontece. Eu também tinha uma questão de... até, né, por aquilo que eu fui aprendendo ao longo da vida, de ter uma capacidade geralmente superior à capacidade das pessoas com quem eu trabalhava. E até porque no começo eu também tinha negócios menores ou margens menores, eu não conseguia contratar pessoas que tinham salários mais altos e que provavelmente conseguiam entregar muito. Isso, ao longo do tempo, foi se modificando, né? Sempre que eu podia, eu investia nas pessoas, né? E via as pessoas como ativos da empresa e como investimento, pessoas que conseguem entregar as coisas sem a minha supervisão. E hoje em dia, nas empresas, sei lá, a minha empresa, se eu ficar lá 1 mês fora, tá tudo bem. Vai rodar normalmente, tudo vai rolar. Agora, se eu sair 1, 2, 3 meses da minha empresa direto, o que eu vou atrapalhar não é esse mês agora. O que eu vou atrapalhar é o que vai acontecer daqui a 6 meses. Porque qual é o planejamento que eu estou fazendo lá para frente? Quais são os novos lançamentos de produtos que eu estou fazendo? Depende de você. Quais são os processos novos? Quais são os refinamentos de processo? Quais são os novos sistemas que eu estou colocando? Quais são as empresas, né? Estou numa fase de tamanho que ou eu compro alguém ou eu vendo alguém, né? Tem um momento que a gente começa a ficar muito grande que você não consegue mais ficar parado, tá? A hora que você ganha um certo mercado, é aquele momento do mercado que as pessoas do mercado falam: você está procurando alguém para comprar? Ou se você não está procurando alguém para comprar, alguém está te procurando, que alguém vai te comprar. Porque quando você é muito pequenininho, você é tão pequenininho, ninguém olha para você. Mas quando você começa a ficar grande, quando você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto player do mercado, cara, ou você compra alguém para tentar ganhar mais mercado, ou alguém vai te comprar. Então, nessa hora, eu preciso ter muito tempo para ficar olhando quais são as possibilidades, o que eu posso, quais são os próximos passos e tudo mais. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu faço. Então, eu sair 1 mês de férias, a minha venda provavelmente vai ser muito parecida, não vai mudar muita coisa. O que vai mudar lá na frente, porque alguém não fez essa estratégia, alguém não pensou nos grandes movimentos estratégicos e nas ações que vão de fato trazer crescimento, que vão trazer lucro, que vão trazer mais vida para minha empresa. Porque eu já consegui, depois de muitos anos, que eu estava enfiado na operação direto. Claro, no começo, qualquer empresário, qualquer dono de empresa, não tem conversa. Você tem que fazer aquela coisa acontecer. Se você não tem funcionário, se alguém não faz direito, você vai fazer. Só que você tem que conseguir ao longo do tempo. E você já está fazendo, você tá brincando, você faz isso super bem. Tem um time enorme, tem um sucesso incrível, tem eventos incríveis que você faz. Quantas pessoas trabalham no SDA? Sei lá. Chega a 200. 200 pessoas, cara. E aí... Desmontador e montador. Ou você gerencia isso, ou você gerencia pessoas que gerenciam isso, certo? E você teve que encontrar essas pessoas, formar essas pessoas, remunerar essas pessoas da maneira correta, dar a recompensa correta para elas, né? Motivar elas, inspirar elas a serem maiores e tudo mais. Então, assim, isso é gestão. E é isso que a gente vai fazendo, e por isso que você consegue fazer um evento tão grande. Sabe uma coisa que ultimamente para mim tem feito muito sentido e me ajudou a acelerar o time? Foi ter o desapego. Eu acho que por muitos anos eu fui apegado às pessoas. Eu gosto de gente, sei que você também, mas eu gosto da pessoa. E às vezes a pessoa não tá legal, não tá funcionando, a pessoa não tá performando e você vai deixando a pessoa ficar. Você tem dó, né? Acho que a pior coisa é ter dó, né? Pior coisa. E ou enfim, né? Eu acho a pessoa legal, mas pô, aquela pessoa não tá entregando. Quando eu comecei a realizar o desapego, não só como na empresa, como no Black, como as coisas da vida, as coisas para desprender do armário, que seja, sabe? De desapegar o que não tá te levando mais pro próximo nível. E tem gente que não tá te levando pro próximo nível. E tem gente que custa caro, acho que tem funcionário assim, que não é nem o tempo que ele fica na empresa, mas não é nem o tempo que ele não produz, mas também é o tempo que ele segura o time de produzir.
né? Aquela parte toda, porque o time tem que andar junto, né? Um zagueiro não é só porque o zagueiro joga mal, mas ele toma gol também, leva o gol, deixa o gol chegar pro goleiro. Além disso, ele te desmotiva, porque às vezes você tá... Eu acho que isso foi uma causa que eu pensei assim, quanto custou caro isso também, eu deixar a gente que no final desmotivava do resultado que eu queria ter, só que tava segurando o time. E aí, cara, quando você desapega disso e chega gente muito melhor, é outro resultado. Você fala, cara, alívio, né? Aí é ruim, né? Quando você dispensa alguém que te dá alívio, é porque você demorou muito. Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu acho que isso que você tá falando, cara, tem umas frases assim que as pessoas falam, ou soma ou some, que faz todo Esse é do sentido. Jorge Mateus. Que faz todo sentido, pois é, nem sei se é da música, não. Mas é isso, cara. Isso não é no relacionamento, isso é no relacionamento empresarial. De fato, a demissão é um dos temas difíceis que os empreendedores têm, né? Ninguém gosta de demitir Tem ninguém. diferença da demissão com a dispensa, não tem? Demissão é justa causa. Não. Dispensa é. Não tem. Não sei. Ouviu falar uma vez. Não, isso, pode ser. advogada Eu juro que não sei falando. assim do termo, né, jurídico, mas digo, quando você não tá mais uma pessoa. Você sabe, comenta aí. Quando você desliga uma pessoa de fato, é muito duro, porque a gente sabe que por aquela pessoa tem a autoestima daquela pessoa, a gente sabe que tem uma família por trás dela, né? A gente sabe que tem a carreira daquele colaborador, é óbvio, né? É sempre muito difícil, mas eu tive uma lição ao longo da minha vida. Eu trabalhei lá em grandes consultorias de estratégia. Você falou, eu trabalhei na McKinsey, que é a consultoria de estratégia mais renomada do mundo, né? Eu tive muito orgulho de estar lá, um lugar muito difícil de você conseguir, sabe, esses lugares tem milhares de pessoas tentando entrar e tudo mais, né? Os salários muito requisitados, o salário é muito alto, tudo mais. E eu me lembro, cara, que tinha um cara que trabalhava comigo, que ele não estava bem. Ele não estava fazendo um bom trabalho. Era um analista que trabalhava lá com a gente e tal, e realmente não estava performando muito bem. E eu era gerente dele naquela época e caiu para mim a decisão de... E aí? Vamos desligar essa pessoa? Não vamos? O que vai acontecer, né? E a gente acabou desligando aquela pessoa. Fazia sentido a gente, porque eu era parte desse time de consultores. Não era dono dessa empresa, mas eu era um gerente, né? E esse cara, ele depois criou junto com outra pessoa uma startup gigantesca. Tipo unicórnio. Tipo o bagulho que vale bilhões. Caraca. Tá? Ou seja, pensa comigo, cara. Essa pessoa, cara, na verdade, só tava no lugar errado. Tá? Então, ela era muito boa. Então, no momento que essa pessoa foi desligada, na verdade, foi uma bênção para ela. Porque ela pôde trazer o valor que ela tem, que ali ela não estava trazendo aquele valor. Não estava trazendo porque aquele trabalho não fazia sentido para ela, não estava trazendo porque não era às vezes um bom momento de vida para aquela pessoa, mas não estava trazendo porque aquilo não é o que significava. Então, na hora que esse cara sai de uma empresa, vai construir um outro negócio, e, cara, esse negócio que virou um negócio gigantesco, tem todo o dedo dele. Então, não é que aquela pessoa, na verdade, não tinha capacidade, né? Eu, quando tinha lá meus 18, 19 anos, eu fui demitido uma vez. Eu era garçom. E fui demitido como garçom. E, cara, nada contra, evidentemente não estou desvalorizando os garçons, nada disso. Mas hoje eu consigo impactar mais o mundo, a sociedade, sendo empresário. E eu aprendi, eu chorei naquela época. Eu sofri, eu derrubei lágrima de sangue quando eu fui demitido. Fiquei muito chateado. Fiquei chateado pra caramba. Mas no final das contas... Conta a história. Fiquei arrasado. Fiquei Como muito foi? arrasado. Você foi demitido, você demorava quanto tempo no lugar? Chegou um dia, eu trabalhava, eu era jovem ainda, moleque, né? E eu fazia isso pra ganhar um dinheirinho extra. Tinha lá meus 17, 18 anos, sabe? Nessa época, se você ganha lá hoje, lá, R$300, R$500, pô, você se diverte, sai, dá pra balada, tá com uma grana e tudo mais. Pô, eu fui demitido, eu fiquei muito arrasado, né? Só que aquilo, de fato, foi bom. Me mostrou que não fazia sentido. E eu não era bom naquele trabalho. Eu não estava performando muito bem. Porque aquilo, sei lá, não me inspirava, não me motivava. Não via o que aquilo podia trazer de fato de resultado, fora aquele dinheirinho que me trazia e tudo mais. Então, aquilo foi bom para minha carreira, né? Tem uma questão de humildade. 2, tem uma questão de entender os lugares corretos que a gente pode estar, onde que a gente pode performar mais e tudo mais. Pensa lá no Bolt, o Usain Bolt, o maior corredor lá, todos os recordes e tudo mais. Cara, tu coloca ele lá pra jogar, sei lá, qualquer outro tipo de jogo, um jogo lá, tênis, pode ser que o cara seja péssimo, entendeu? Mas o cara é o maior corredor do mundo. Então não põe o cara pra jogar tênis, porque ele vai ser um péssimo cara. Antigamente a gente tinha uma ideia de que as pessoas tinham que ser
medianas em tudo. Aquela história que você entra na escola, você tem que tirar 5 em tudo, 7 em tudo, senão você não passa de ano. Hoje em dia, o cara pode tirar 0 em um monte de coisa. Se ele tira 10 em alguma disciplina, se ele é 10 em alguma coisa do nosso trabalho, vamos só passar esse trabalho pro cara, porque o cara aqui vai arrebentar. Então a gente tem que entender isso. Então, na demissão e no desligamento, muitas vezes é isso. Aquele cara, a gente tá fazendo um favor. Você faz um favor para um colaborador, para um funcionário seu que não performa, você faz um favor na hora que você demite esse cara. Ele para de perder tempo, ele para de ficar desmotivado. Esse cara tá chateado, esse cara volta para casa mal. Ele sabe que ele não tá performando, ele sabe que ele tá afundando o time. Tem feedback também, né? Tem que ter o feedback. Claro. Tem que fazer isso com muito respeito, mostrar o que ele tava... Várias entrevistas de desligamento, eu faço de muitas pessoas. Eu faço questão de fazer entrevista de desligamento. Eu gosto de fazer entrevista de desligamento. Entrevista de desligamento. É assim que eu chamo na minha empresa. Eu vou lá e falo, cara, entrevista de desligamento. É um bonito pra falar demissão. Eu estou te desligando. Tipo, você não faz igual o Roberto Justo, tá demitido. Tá não, eu geralmente falo assim, aí eu chamo a pessoa e falo assim, olha, cara, eu quero te dar uma notícia difícil, tá? Mas que eu acho que vai te ajudar muito a você crescer e você desenvolver na sua vida. Você não vai mais continuar com a gente aqui na empresa, você está sendo desligado. Aí, pum! Por quê? Aí eu vou lá e explico por que aquilo acontece. Olha, isso acontece, já dei vários feedbacks antes, já tinha dado, como eu já te falei, naquele momento A, momento B, ou o seu gestor falou e tudo mais, esperava uma resposta diferente, não sei o quê. Cara, nós demos alguma chance, tentamos, olha, a gente falou que precisava de um treinamento, não sei o quê, te demos isso aqui, e a gente eu não vi, ou o seu gestor, quando tá o gestor, a gente chama o gestor também, né? Não sou só eu que faço essa entrevista, só se eu tenho mais contato com a pessoa, senão vem o gestor da pessoa também na entrevista. A gente não viu o resultado, a gente não viu essa performance e tudo mais. Sendo muito sincero com você, cara, eu sei que é um momento triste, um momento difícil, etc. No próximo trabalho, cara, toma cuidado com essas 3 coisas que eu tô te falando. Olha, não faça esse tipo de coisa, faça mais esse tipo de coisa e seja mais assim. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ter muito sucesso no próximo trabalho e tudo mais. Quando a gente fala esse tipo de coisa, várias pessoas já choraram na minha frente, já pediram desculpa, por falar, nossa, é verdade, me deram as oportunidades, eu não fiz. Pô, é o dono da empresa, o CEO da empresa que tem lá quase 400 funcionários. O cara tá parando a vida dele, parando o business dele, que é importante, tem várias outras pessoas, e ele tá vindo falar comigo e me mostrar o porquê que aquilo aconteceu e o que eu tenho que fazer de diferente para crescer num outro lugar. Legal. E aí você, no final das contas, às vezes, ao invés de você poder ter um processo lá, porque o cara ficou muito bravo com você, achou que você desrespeitou ele, né? Ao invés de você ter um cara que vai ser um detrator da sua empresa, falando mal para todo mundo, às vezes você ganha um fã. Um fã porque fala assim, não, esse cara foi muito justo comigo. Tem que tratar com respeito, né? Exatamente. Muito respeito. Eu acho que assim, chega um momento que eu aprendi uma coisa também. Quando a pessoa é demitida, ela não é surpresa para ela. Quando ela sabe que ela não tá indo bem. Tá mandando mal. Deu feedback, aquela pessoa não sobe, não melhora a qualidade, ela vai querer não dar conta da curva de aprendizagem que ela precisa, ela tá precisando de uma curva de aprendizagem, a empresa espera X, ela não consegue entregar, não entrega, a pessoa vai ficando ciente para ela também, né? Chega uma hora que nem é surpresa, né? É isso aí. Então, é bom que seja assim. Isso significa que você como empresário e você como um processo de gestão, você está fazendo direitinho. Precisa dar feedback, né? Claro. Eu tinha medo de dar feedback, eu achava que era chamar atenção e tal, mas feedbacks de uma forma positiva, cara, precisa melhorar esse ponto, cara. Eu espero, e eu aprendi muito sobre falar o que eu espero. Eu espero que a gente chegue, minha expectativa com você é que a gente chegue nisso. Tá ciente? Minha expectativa é que daqui um mês a gente chegue nisso, então você precisa correr. Ô, Rica, eu não sei se você vai me ajudar nisso, se estou certo, mas o que eu estou pensando ultimamente? A empresa está crescendo e é bom para todo mundo que está na empresa. Empresa maior, claro. Empresa gera mais oportunidade, empresa pode remunerar melhor, empresas têm mais benefícios, empresa melhora, empresa crescendo. Só que a empresa crescendo também, a gente também precisa crescer como time. Eu penso hoje assim, eu como empresário, o que eu sei hoje, eu tenho 12 anos de empresário CNPJ, 12, 11 anos. Se eu soubesse o que eu sei hoje, há 10 anos atrás, eu estaria muito mais acelerado agora, né? Voltasse na máquina do tempo, por causa do conhecimento que eu tenho. Então, assim, é uma curva de aprendizagem que eu precisei. E talvez hoje eu ainda não estou 10 vezes maior por causa de coisas que eu ainda não sei também. Perfeito. Possivelmente. É isso aí.
Só acontece, quando a empresa está num ritmo acelerado, a gente está crescendo e a gente tem pessoas na nossa área ali que não estão evoluindo ou não estão como deveria, vai ter que chegar a gente de fora, mais sênior, e fazer essa função. Nem que a pessoa não precisa ser substituída, porque eu acho que é um ativo a pessoa está dentro da empresa, mas se de repente conflitar a vaga em um momento, essa pessoa precisa crescer junto, senão ela ficou empacada, né? E se ela ficar empacada, ela ajuda, atrapalha também, né? Então, assim, eu já dei feedbacks para pessoas dentro da empresa e falei assim: seguinte, eu quero que você seja diretor nessa área. Só que, para a gente onde está indo, eu preciso que você esteja em outro nível. Que é o seguinte: você precisa, eu quero que você faça uma pós-tal, um MBA tal, alguma coisa assim, que eu preciso que você se desenvolva nessas áreas aqui, porque senão, cara, tipo, vai chegar a gente e não vai comportar o conhecimento que você tem hoje com o tamanho da empresa, né? Eu acho que assim, eu tô começando a ter essa clareza. Eu não tinha tanto essa clareza, acho que pra mim ficou claro, sabe? Que tem gente que vai bater no teto, tem gente que pode acompanhar. Eu quero que acompanhe. Na verdade, minha visão, eu lembro que um dia na Magalu, a Luísa me chamou pra almoçar com ela lá na Magalu. E tem um almoço assim, né, num restaurante da diretoria, por exemplo, né? Eu conheci a controladoria, a mulher que tá com ela há 20, 30 anos, lá de Franca também. Conhece, tem a Thelma, que é do RH, que é minha prima também, prima da minha mãe, tá? No conselho administrativo, tudo mais. E a gente vê assim, estão com ela há 30 anos, então ela conseguiu evoluir junto com a empresa, né? E o que você acha, assim? Qual a sua visão que você tem hoje em dia sobre isso? Não, eu acho que você tá coberto de razão. De fato, a gente, quando a gente está crescendo, geram essas oportunidades para as pessoas que estão dentro. E eu acho que é muito bom a gente gerar essas oportunidades. E quando a gente quando cresce essa estrutura, se a gente pode promover internamente, é muito legal. Porque as outras pessoas que veem que aquela pessoa foi promovida, os outros colegas, colaboradores, falam: nossa, que legal. Olha só, esse outro colaborador, esse meu colega aqui, poxa, realmente ele se dedicou, ele fez alguma coisa diferente, ele cresceu. Tô vendo que o resultado dele é maior hoje em dia e por isso ele foi promovido. Então, primeira coisa, só promove quem merece. Porque se você promover quem não merece, você vai estar dando um sinal negativo para sua empresa. Isso é uma questão muito importante para a cultura da empresa. Pô, aquele cara respira a empresa, aquele cara respira os nossos valores, aquele cara de fato cresce, desenvolve, todo mundo vê que ele tem uma entrega maior. Os amigos, inclusive, aplaudem e acham, e mesmo os pares, porque quando um promove, o outro fala: ai, mas podia ser eu. Tá, mas quando fica claro que aquele outro cara trazia mais resultado, o cara fala: não, entendi, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Então, é muito legal quando a gente faz isso. Mas, de fato, às vezes a empresa cresce muito rapidamente. Às vezes a gente cresce partes da nossa empresa de uma maneira tão rápida que a gente não consegue ajudar os nossos liderados a crescerem na mesma velocidade. Ou, às vezes, a gente não consegue enxergar aquele próprio expertise e a gente vai ao mercado. E aí a gente vai lá e compra esse expertise do mercado. A gente pega alguém que já tem essa experiência, né? Tem esse drive instalado, esse software instalado. Já tem isso, já aprendeu isso, já passou por isso em outro lugar e a gente traz para nossa empresa. Quando essa pessoa, de fato, a gente fez um bom recrutamento e essa pessoa é realmente muito superior ao time que a gente tinha, cara, um dos papéis dessas pessoas é puxar esse time nosso que a gente não tinha. A gente não tem. A gente, como empreendedor, como dono de uma coisa, a gente não tem todas as respostas também. Às vezes a gente não sabe como fazer aquilo. A gente estuda, tem mentor, é por isso que a gente tem mentores, por isso que a gente participa de eventos, é por isso que a gente gasta tanto em educação e tudo mais, né? Tem conselheiros, mas às vezes a gente não consegue. Então tudo bem da gente trazer uma pessoa de fora, e essa pessoa de fora, um dos papéis dela, não só de estruturar tudo aquilo, é de ir criando outras pessoas que vão conseguir ter o mesmo nível de inteligência, o mesmo nível de execução que aquela pessoa tem. Quando isso acontece e você está numa empresa de crescimento, é muito legal, porque esse cara que você contratou cresce e às vezes aí ele puxa alguém do time dele para crescer, para ser ele, né? Aquilo que você não tinha antes, não tinha a possibilidade de alguém ter aquele nível de responsabilidade, aí aquela pessoa passa a ter. Então, na verdade, para o time, se você tem um time, tem uma cultura bem estabelecida, o time consegue perceber que eles não dariam conta de fazer aquilo que aquela nova pessoa está fazendo. E o time, se essa pessoa entra nesse sentido de fazer o pessoal crescer, amadurecer, sem ficar escondendo, sabe, o jogo, eu faço uma coisa, mas eu não quero contar para ninguém e tudo mais, que nem é uma cultura muito boa, evidentemente, de ter, todo mundo valoriza isso e essa pessoa consegue fazer os outros crescerem também. Então, tem vezes que a gente consegue promover internamente, tem vezes que as pessoas conseguem fazer esse salto, a gente consegue ajudar os nossos colaboradores a ter esse salto, tem vezes que não. E quando não,
esse crescimento, a empresa não pode parar, sinceramente, né? Não é mimimi, a gente tem que fazer a coisa acontecer. E aí, faz parte do jogo a gente trazer outras pessoas de fora, e essas pessoas de fora vão puxar o povo para cima. Sempre quando eu falo com os empresários, assim, que eu vejo empresários que estão no começo do caminho e tudo mais, eu bato muito nessa tecla. E aí, como que estão quem são os seus funcionários? Cara, quem quer o salário mais alto da sua empresa, tudo mais. Quando eu vejo que os salários mais baixos são muito os salários mais altos não são muito altos, porque eu já percebo que vai existir uma dificuldade. Porque o salário, de uma certa maneira, denota um pouco da capacidade das pessoas. Não denota completamente. Tem gente que ganha pouco e entrega pra caramba, mas não é tão comum. Então, às vezes eu falo, será que não tá na hora de você investir um pouco em ter pessoas ou qualificar mais esses caras, ou trazer um cara de fora que vai qualificar todo o resto? É uma decisão que a gente tem que fazer. Eu falo isso e vejo outras pessoas falando também, que é sempre essa decisão. Eu cresço para investir ou eu invisto para crescer? E em pessoas a ideia é que você invista para crescer. Então você investe, Boa. faz o time todo crescer e aí você tem um negócio muito maior lá na frente. Cria um time para criar a empresa, né? É isso aí. Eu acho que se eu soubesse disso antes, chegou um momento que na empresa a gente tinha estagiários, tinha bastante estagiários. Eu acho o processo super importante. Eu fui estagiário de algumas agências também, na minha época. Mas hoje, curiosamente, eu parei para pensar, a gente não tem estagiários atualmente. A gente... E cada vez mais, né? Não que eu tenha conta, talvez em algum momento a gente vai contratar de fato, mas eu parei por que a gente não está com estagiário, né? Eu fui entender, nosso time é relativamente enxuto pelo que a gente faz, porém a gente está no movimento de contratar pessoas mais com mais experiência também, né? Claro. Eu acho que vai ser importante ter pessoas nessas áreas, mas quando eu entendi que a gente tinha pessoas, né? Mais seniors, começou a aparecer, a gente começou a ter times, chegou um momento que tivemos que fazer contratações maiores e começou a ser pessoas mais plenas, seniors, o jogo mudou. Mudou e mudou muito. Do que quando eu tinha... não vou falar só estagiário, mas vou falar júnior, na verdade. Claro, né? eu Acho que entendo, eu vou entendo. trocar a palavra, né? Júnior, não importa se é estagiário, é júnior. E chega num momento que não tem jeito. Eu lembro de uma história ser contada das tartarugas ninjas. Que você tem as tartaruguinhas, chega uma hora que a cada... Conta essa história pra gente. Então, eu sempre falo que os nossos colaboradores é como se eles fossem tartarugas. E eu tenho que falar que eu não tô falando mal das tartarugas, tá? Então vamos lá. Então é como se nossos funcionários fossem tartarugas. E sempre que quando você tem 6 tartarugas, apesar de que as tartarugas não são tão rápidas, mas 6 tartarugas, uma tá lá se afogando, a outra não tá comendo direito, a outra tá passando fome e tudo mais. E na hora que você tem 6 tartarugas, esse número 6 é um número importante, é um número que você tem que conseguir ou promover ou achar uma tartaruga ninja. Porque a tartaruga ninja, ela consegue gerenciar 6 tartarugas. E é muito legal, porque quando você promove uma tartaruga ninja, as outras tartaruguinhas, elas olham e falam: nossa, olha o cara, é uma tartaruga ninja. Como ele conseguiu isso? O que ele fez para se tornar um ninja? E aí essas outras pessoas falam: poxa, eu tenho que fazer o mesmo. Esse tipo de coisa é muito importante, é muito legal para você solidificar a cultura da empresa. Esse cara tem que ter os valores ali. E aí eu brinco, a sua empresa vai crescendo, chega uma hora que você já tem 6 tartarugas ninja, e 6 tartarugas ninja, cada uma delas tem 6 tartaruguinhas embaixo. Ou seja, já tem 40 pessoas na sua empresa. Quando você aumenta a sua empresa mais um pouco, é um momento que você precisa de uma tartaruga mestre. Porque essa tartaruga mestre, ela consegue liderar 6 tartarugas ninja. Então, e as tartarugas também, quando a sua empresa vai crescendo muito, elas começam a liderar as tartarugas bebê, né? Entendi. Como que você consegue ter essa liga para tudo isso? É com a cultura da empresa, porque você não está em todos os lugares o tempo todo, você não está vendo todos os processos, todos os sistemas e tudo o que está acontecendo, né? E aí, quando você tem uma boa cultura, essa tartarugaiada toda aí, elas conseguem ir ensinando para as outras tartarugas quais são as maneiras corretas de se fazer, o que de fato é importante para aquela empresa, como é que a gente consegue ter o melhor sucesso do nosso cliente e tal, e é isso que vai fazendo o nosso crescimento. Então, nessa hora aí, você já tem 216 tartarugas, né? Eu tenho um pouco mais, minhas tartarugas já estão 350, 400, então eu tenho que ter várias tartarugas ninja, tartarugas mestre, é assim que a gente consegue fazer. Esses tem são aquele os nossos gerentes, mestre lá, diretores. o ratinho, como que é o mestre? É o mestre Splinter, né? Não lembro como é que Não lembro como é que ele chamava. E você, tem gente que fala, minha empresa não tem hierarquia, organograma, é outro esquema e tal. Você acha isso uma boboseira ou acha que isso funciona e deve continuar?
uma hierarquia, né? Vamos dizer assim. Cara, eu acho que isso é uma viagem completa. Eu tive inclusive na Zappos. A Zappos é um cara muito importante, são muito famosos, né? Eles foram comprados pela Amazon há muitos anos atrás. E eles têm um negócio chamado holocracia, onde não existe essa hierarquia. Todas as pessoas acabam tendo mais ou menos o mesmo nível de responsabilidade. É possível ter algumas empresas que conseguem, né, sei lá, crescer, inclusive, uma empresa que ficou bilionária, mas eu não dou conta, eu não consigo. Eu entendo que hierarquia é muito importante, né? A gente entender quem são as pessoas que são os líderes de cada um dos departamentos, das disciplinas e tudo mais, e ter essas pessoas que respondem para essas pessoas que são os líderes, e eles podem ser líderes de outras pessoas, de outros cargos, né? A gente tem lá os diretores, gerentes, coordenadores, não sei se tem um nome, não me importa a nomenclatura que você dá, mas eu entendo que a hierarquia é importante. Agora, isso não significa dizer que um cara que acabou de estar na empresa, que tem lá uma semana de empresa, um mês, não pode ter uma ideia brilhante e não pode dar essa ideia e trazer essa ideia para a empresa, e a gente vai lá e a gente coloca ela em prática. Isso não significa que numa discussão, uma pessoa que é subordinada de um líder não pode dizer e não pode mostrar quais são bons caminhos para você resolver aquele problema que a gente tem. Então, isso eu acho que tem que ser super... a gente tem que pedir para que os funcionários façam isso, a gente tem que inspirar as pessoas a fazerem isso. Então, uma coisa é ter uma hierarquia mais formal, e o líder, é sempre importante que o líder tenha, de fato, uma liderança intelectual. Não adianta a gente ter vários funcionários e falar assim, olha aqui, galera, chegou aqui agora o líder de vocês, esse cara aqui é o novo gerente da área. Mas aquele cara não entende nada do que aqueles caras estão fazendo. Aquele cara não entende de gestão de pessoas. Aquele cara não vive a nossa cultura. Cara, na boa, aquele cara não vai ser líder de ninguém. Não adianta você falar que ele é líder só porque no organograma faz um risquinho lá e tem a caixinha dele e os outros caras estão embaixo. O líder tem que ser um líder intelectual. O líder, ele se torna líder. Ele se torna líder quando ele ajuda os liderados a performarem melhor. Quando ele ajuda os liderados a entenderem melhor aquele jogo, a conseguirem entregar mais. Quando ele faz a vida dos liderados serem melhor e todo mundo cresce. Esse é o líder de verdade. E às vezes, nas organizações, o líder não tem nem nome de líder, nem papel de líder. Às vezes tem 5 pessoas lá, todo mundo é par, mas um dos caras é líder dos outros. O cara é o cara que resolve as buchas, que resolve os problemas, é o cara que todo mundo procura, é o cara que ensina todo mundo, é o cara que treina as pessoas, é o cara que todo mundo fala, nossa, esse cara é muito bom. Então, quando vai promover, esse é o cara que você tem que promover para líder. Ele já era líder, né? Mesmo que ele não tivesse um nome, eu sempre digo que a gente tem que promover as pessoas quando elas já performam aquele cargo para o qual eu vou performar. Porque eu tô colocando ele já performa, ele já sabe fazer isso. Então, esse é, de fato, o líder. Então, a gente tem que ir ajudando as pessoas a conseguirem ganhar essa musculatura para, de fato, eles serem líderes. Esses são os líderes, de fato, da sua empresa. O cara que toca as coisas, resolve as buchas. Você tem alguma história curiosa ou assustadora, engraçada no momento de liderar, no momento de gestão, assim, que aconteceu alguma coisa na sua empresa, assim, que é um caso que você pode contar, assim, que você levou uma grande lição com isso, assim? Os caras me colocam para pensar numa história difícil, que tô aqui pensando aqui numa coisa que seja interessante. Também histórias que aconteceram, assim, né, no meio da liderança. E eu acho que muitas coisas que hoje, pra mim, pode ser até engraçado, mas não necessariamente são engraçadas, coisas que eu falo, cara, como era bobo, né, pra agir de tal maneira, e hoje eu vejo como uma coisa tão simples. A própria questão da demissão mesmo era algo que eu sofria muito, né? Na hora de demitir uma pessoa, eu precisava dispensar essa pessoa e sofria muito, né? E hoje, você falando desse jeito, hoje a gente sabendo como conversar, sabendo que faz parte do processo, não sofre tanto, né? E faz parte, né? Sentar com a pessoa e falar, amigo, não tá virando, tá tudo bem. Olha, cara, tem que entender, né? Eu tenho algumas histórias legais, assim. Tem uma história, cara, que é uma história que se repete algumas vezes na minha empresa, né? Eu tenho na empresa uma maneira de fazer as promoções e de fazer o aumento de salário. A gente costuma fazer isso 2 vezes por ano, tá? Então, todo mundo sabe que promoção e aumento de salário acontece em junho e acontece em dezembro. Ponto. Tá? Porque eu não gosto que as pessoas venham lá, me dá um aumento de salário todos os meses. Todo mundo quer aumento de salário. E muita gente quer ser promovida, né? Então, fica muito claro que se aquilo não aconteceu naquele momento, né, em junho ou em dezembro, pode ser que aconteça no próximo ciclo. É como se a gente tivesse ciclos de promoção e ciclos de aumentos de salário, tá?
Então, mesmo se o cara entrou em agosto, setembro, outubro, não importa. A gente... Nem se a pessoa estiver performando demais, fala assim, eu vou antecipar, se não acontece isso. Então... Tem exceções. Esse que é o ponto que eu queria trazer. Então, a gente tem esses ciclos, é muito claro para todo mundo e ponto. Só que quando você tem um funcionário bom, um cara que entrega muito resultado, as pessoas também sabem quando elas entregam muito resultado. E muitas vezes o mercado consegue ver isso muito bem. E se tem uma coisa que eu já aprendi na minha vida, que a pior coisa que tem é quando o mercado entende antes do que você mesmo, que aquele seu funcionário vale mais do que você está pagando para ele. Eu vejo alguns empresários falando assim, nossa, puta, o cara me entrega pra caramba, eu só pago isso aqui pra ele. Putz, se ele soubesse o valor que ele tem pra mim, cara, tu tá errado, filho. Tá nem valorizando, né? Você tá desvalorizando e você sabe o que vai acontecer com você? Pode ser que você perca esse cara e você vai perder e você vai chorar pra valer. Vai custar muito caro. Então, e sempre que falo, cara, se o cara performa... outra, é reconhecimento, né? Claro. Quem bem quem entrega. Se o cara performa e traz muito resultado, cara, aumenta o salário dessa criatura. Agora, se esse cara é muito bom. Então, se apesar de que a gente faz isso a cada 6 meses, para grande massa, para grande maioria das pessoas, quando o cara é uma estrela, quando o cara é um talento, ele demonstra realmente uma habilidade, uma coisa diferenciada em relação àquilo que a gente imaginava. Porque quando você contrata uma pessoa, você faz um acordo. A contratação tem uma expectativa em cima daquele funcionário. O funcionário entende a expectativa, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Tem que deixar claro, né? Tem que deixar claro. Tem gente que não deixa clareza e isso é péssimo, porque aí o cara às vezes não tá performando, ele nem sabe. Uma das leis do triunfo é entregar mais do que o combinado. É isso aí, então, mas às entregou vezes a pessoa isso. não sabe nem o combinado, porque não deixa claro. Então, aí problema, ele nem né? consegue saber. Tem que alinhar a expectativa. Mas você fez isso, então quais as minhas histórias, cara? São muitas histórias de que eu vou e aumento o salário do cara antes dele me pedir. Então eu sempre falo isso pros empresários. Pergunto, cara, quantas vezes esse ano você aumentou o salário antes do cara te pedir? Porque uma coisa é o cara tá te pedindo, ele tá mostrando, olha, eu valho tanto, olha lá no mercado. Outra coisa é você aumentar ele, porque ele de fato merece. E eu já fiz N vezes isso. Isso tem um valor incrível. Antes eu até pensava ao contrário, talvez uns 5 anos atrás, que eu falava, cara, que bom, o valor que eu tô pagando essa pessoa tá bom e tal. Aí depois você perde a pessoa, você, putz. Aí você aprende, né? Quando a pessoa realmente está entregando e vale a pena, você quer promover, né? E a história que eu tenho pra contar é que teve um dia, então, tinha um colaborador, um cara, que entregava muito resultado, de fato. E, cara, o salário dele, assim, na hora que eu olhava pro mercado, ele devia estar uns 35% ou 40% aquém do que ele poderia ganhar. Aquém? Menos. Tipo assim, o mercado pagava... Eu vou dar um chute, tá? O mercado paga pro cara 10 mil, eu tô pagando pra ele 6 mil reais. Tá, então ele tá de 10 para 6, 50%. Sim. E, cara, aí eu não era um cara que era não tinha sobre a minha gestão, tava gestão de outra pessoa e tudo mais. E aí tava conversando, não sei o quê. Eu falei, cara, esse cara aqui é muito bom, é fantástico, não sei o quê. Nossa, se ele soubesse, vale 10 pau, não sei o que lá, papapá. Eu falei, mas cara, como é que você deixa isso aqui acontecer e tal? Eu não tava vendo, eu não tinha gestão sobre a pessoa, né? Era outra pessoa. Aí eu falei, opa! E aí eu peguei, sei lá, no dia seguinte, chamei o funcionário. Né, e falei, ó, é o seguinte, cara... Você passou pro gestor ou você foi direto pro funcionário? Não, o gestor me falou isso. Eu conversa com o gestor, entendendo o time dele. Aí você não falou pro gestor. Ele me conversou. Aí eu falei pro gestor, eu falei, cara, eu vou resolver esse negócio agora, né? Amanhã. Entendi. Chamei esse cara, esse funcionário na minha sala, né? Já deixei combinado com o gestor o que ia acontecer. Entendi, sim. Né? E aí eu cheguei no cara e falei assim, cara, é o seguinte. Cara, você tem uma entrega incrível, não sei o quê, dei todo o feedback do cara tudo mais positivo. E eu queria fazer o seguinte, cara. Eu acho que você tá recebendo menos do que você poderia receber e tudo mais. Cara, eu acho que você recebe até bem menos. E nós vamos fazer o seguinte. Nós estamos agora, eu não me lembro que mês que era, mas era tipo abril, maio. Falei, ó, nós vamos aumentar agora seu salário para 8 mil reais. E seu salário em dezembro vai virar 10 mil reais, tá? Em janeiro do ano que vem, então eu já vou fazer esse aumento. Eu acho que faz todo sentido e tudo mais. Cara, acho que você tá fazendo um trabalho fantástico. Então acho que você pode chegar ali naquele salário. Então, de fato, que ele poderia ter e tudo mais. Eu só preciso que durante 6 meses você vai continuar aqui nessa batalha e tudo mais. Mas era uma coisa de 6 meses, era uma coisa curta, né? Aí o cara, nossa, que alívio. Eu falei, como assim que alívio? Cara, eu tô participando de um processo seletivo. E o pessoal me ofereceu lá 9 mil reais. E eu tinha que dar essa resposta pro pessoal hoje no final do dia. E eu não sabia como falar aqui, porque eu amo trabalhar nessa empresa, né? Achei que eu não estava sendo valorizado. E eu
tava pensando em te chamar aqui, em chamar vocês pra falar que eu ia, não sabia como, mas que eu ia sair da empresa. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. Que legal, Cara, coincidência. no dia, uma coincidência certeiro. absurda, fantástica. E esse cara continuou trabalhando com a gente. E ele falou, cara, eu nem me preocupo que agora você tá me pagando um pouco a menos do que tinham me oferecido, tá? Mas só pela valorização que você tá me dando. E tava próximo do que ele tinha, a outra proposta Entendi. de emprego dele. Tava próximo. Eu já tinha falado que ele ia acima daquela proposta. Ele falou, cara, mas eu amava trabalhar aqui, eu não sabia. Ele era um cara que não ia querer jogar, entendeu? Ele simplesmente ia pedir demissão. Sim. Ele não ia falar, não, eu vou receber mais lá. Não, entendeu? E era às vezes, sério às vezes isso. É bem chato esse lance. Ou não sei se a gente tem que aprender, mas o cara ficar chegando assim, ficar fazendo leilão. Eu acho, pelo menos eu acho, não posso estar enganado, você pode me dar esse toque aí. Uma pessoa chega assim, eu ganho 4 mil aqui, me ofereceram 6 mil. Aí você vai lá, fala, então eu vou te oferecer. Aí você sobe. Aí a pessoa fala, mas aí volta lá pra falar não, aí a pessoa sobe um pouquinho. Putz, é desagradável isso, né? Ou vai ou não, né? Eu acho que duas coisas, sinceramente. Primeiro, eu acho que você pode falar, tá? Se eu tô errado, Claro, eu quero aprender essa parada. Tô aprendendo muito de gestão. Tem 2, 3 anos que eu foquei em estudar isso. Se a gente for olhar para 48 leis de poder, por exemplo, se fosse uma pegada 48 leis de poder, se a pessoa chega e fala assim, eu vou sair porque outro lugar tá me pagando tanto, você acaba reajustando o salário da pessoa para mantê-la, você meio que está a recompensando por ser desleal a você. Não sei se eu estou errado ou não, uma dúvida. Agora, não, talvez você estava também remunerando errado. Pode ter isso também. Tem os dois lados, de fato. Tem os dois lados. A gente tem que ser rápido para entender o que estava acontecendo. Porque às vezes você olha e põe a mão no coisa e fala assim, acho que eu não estava remunerando muito bem. E se você, mas também tem um lado que você pode estar também promovendo uma pessoa por ser desleal. Porque, por exemplo, se a pessoa gosta mesmo, ela podia chegar e falar assim, olha, eu tenho uma proposta, mas eu não gostaria de sair. Eu não gostaria nem de ir ao mercado. Na verdade, a pessoa chega, às vezes fala, olha, eu não gostaria de ir, já tive isso e eu reconheci isso, eu achei mais lealdade. Olha, eu gostaria de receber mais, eu não fui ao mercado, nem foquei no mercado, procurar nada disso, mas eu estou precisando, por causa disso aconteceu na vida, por causa dessa meta. É possível isso acontecer, porque eu não quero ter que, eu prefiro manter aqui e tal, aí você acaba entrando no consenso, né? Não, acho muito legal o que você está falando. Acho que é muito legal a gente ver esse tipo de coisa. Mas assim, nessa questão de pessoas, sinceramente, eu sou muito racional. Eu fico muito pouco emocional. Apesar de ser uma pessoa muito emocional, gostar muito de pessoas e tudo mais, né? Eu sou muito racional. Então, quando uma pessoa vem e me fala sobre salário, preciso de um aumento de salário, eu sempre ouço, porque ele precisa de um aumento de salário porque a vida dele custa mais caro, não sei o que lá. Vou ser muito sincero, cara, isso é um problema dele. Isso não é um problema meu. Agora, ele merece um aumento de salário porque ele entrega mais, porque ele traz mais valor para minha empresa. Opa, agora sim existe um pedido, né? Em inglês a gente fala claim, eu não sei como é que é a palavra em português, mas eu não estou lembrando aqui. Mas ele tem de fato tem uma justificativa real que faz sentido eu repensar sobre aquele salário dele. Então, não, minha vida ferrou, não tem dinheiro. Cara, tudo bem, desculpa, mas aí é uma questão sua. Entendi. Você que tem que resolver isso. Agora, você me entrega mais, então o que eu faço? Tanto é que as pessoas não tem nada a ver com o que acontece com a nossa vida pessoal também. Né? Claro, porque às vezes também o salário do cara é muito maior, né, do que ele precisa. E daí, a gente sempre que a gente ganha, a gente sempre vai, provavelmente muitos de nós, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, Sim. né? E tá tudo certo. E eu quero que as pessoas. E eu quero que as pessoas evoluam. Sim. Então, eu acho que a questão que eu sempre faço quando falam esse tipo de coisa pra mim, o cara lá ganha lá 5 mil reais comigo e fala assim: não, eu recebi uma proposta de 7 mil reais. Né? Cara, primeiro, eu sempre tomo essa decisão muito rápido. Eu tenho que tomar essa decisão no dia, na hora, né? Não dá pra esperar Você não um fica pensando, dia. não. Por quê? Cara, porque senão, se isso aqui é uma coisa real, o que a gente chama um credible threat também em inglês. É uma ameaça real, tá acontecendo agora. Se você demorar um pouco, perdeu. Você trabalha muito com o mercado, né, vende muito, coisa de tal. Você sabe que as coisas são no impulso, na hora. Né? Aquilo depois muda, num outro momento. Eu não gosto de tomar decisão no impulso, no agora, mas eu tenho que tomar essa decisão rápido. Né? Às vezes eu preciso de
Meia horinha, uma horinha Você pra não pensar. quer dormir com essa decisão. Não dá. Não quero dormir, não quero que o cara durma também com isso. Eu quero dar uma resposta muito rápida. Tem hora que você tem que tirar coisas que sugam a sua energia, tirar da sua frente, né? Logo. Mas aí eu tomo uma decisão que é a seguinte: eu só aumento o salário de uma pessoa uma vez, tá? E nem sempre, quando o cara ganha 5 mil e o cara falou, eu tenho lá pra ganhar 7 mil, a minha pergunta que eu tenho que fazer é: qual é o valor? Eu tô pagando o valor justo pra esse cara ou não? Eu acho que eu tô acertando aí, porque a maior parte das pessoas atualmente, assim, mas eu reajustei o salário, eu promovi do que elas pediram. Raríssimas pedem. Muito bom. A gente Tá se certo. antecipa, Você né? tá no Porque timing a certo. gente quer valorizar. Perfeito. Eu Isso, quero as pessoas que eles... entregam um estado bacana, perfeito. Então, aí o que acontece? Quando isso acontece, eu entendo que eu tenho que fazer isso uma vez. E aí eu tenho que entender se aquela pessoa merece aquele valor que ela tá falando, mais ou menos. Porque às vezes o cara, eu ganho 5, mereci 7. Se eu falar pro cara, então você vai ganhar 8 mil reais aqui, cara, significa que eu tava cometendo uma grande injustiça. Ou que eu não tava percebendo alguma coisa de fato que tava acontecendo. Ou que o mercado começou a valorizar muito. O mercado mudou, por exemplo. Mudou naquela função. Meu mercado de eventos, por exemplo, era uma coisa antes da pandemia. Mudou depois virou outra, depois virou outra. Mudou muito. Perfeito, eu sei. Por causa da nuance que o pessoal foi, do né? marketing digital, tenho visto. Sumiu a galera de eventos, era muito difícil contratar. De repente, mudou de novo no mercado, enfim, sei lá, mudou muita coisa. Então, mas assim, eu acho que você tem que tomar essa decisão. Então você vai lá e fala assim, beleza, cara, ó, é o seguinte, eu posso, vou empatar o salário por 7 pau, mas primeira pergunta que eu tenho pra você, isso é suficiente? Se o cara te oferecer 7.500, 8 mil ou 9 mil reais lá do outro lugar, pra onde você vai? Se o cara fala, eu vou pensar, fala, cara, então tá tudo bem. Funcionário que pula de galho em galho muito rápido também não é bom, né? Não é uma coisa que eu olho no currículo. Aprendi isso com meu pai. Você olha lá, o cara trabalhou 6 meses num lugar, 6 meses outro, 6 meses outro, 3 meses outro, você fala, vai ficar 3 meses, 6 meses aqui, é o padrão. Eu via de regra, no contrato. Que você quer, não é? Também não. Pra mim, o mínimo que a pessoa demora para entregar valor no lugar onde ela trabalha são 2 anos. Então, se essa pessoa... demora 2 anos pra pegar o jeito. 2 anos ela consegue pegar o jeito e entregar, ela já aprendeu, tá entregando. Então, se a pessoa pula de 2 em 2 anos, meses dá. Não entrega ainda, não dá. Entendeu nem o que você faz direito. Né? Não dá, muito raro. O cara tem que ser realmente muito... Tem que rampar, como diz, muito gênio, comercial, né? Pra em 3, 6 meses, uau! Até o vendedor, que é uma coisa bem prática, vamos dizer, leva no mínimo 3, 6 meses pra rampar. Eu acho, se o seu processo é bom e esse cara é bom, se o cara rampar em 3 a 6 meses, pra mim tá ótimo, na verdade, né? Às vezes Depende da gente que demora um ano. né? O que você lida, né? Depende da complexidade, né? Também, quando você traz pessoas de outros mercados, às vezes a pessoa demora tanto pra entender o que você faz, que fala, meu Deus do céu. Até hoje a pessoa não entendeu ainda o que eu faço, né? Aí é difícil. Vale a pena trazer pessoas de outro mercado? Em alguns momentos. Não tem de jeito nenhum do seu mercado. Então, não tem cão, caça no mercado com gato. digital, atualmente tem um pouco mais, mas alguns anos atrás era muito mais difícil. As pessoas não sabiam que era muito novo, né? No meu mercado em si, né? Mas você tem que entender, eu acho que quando a gente traz uma pessoa de outro mercado, a gente sabe que é um risco, né? E por ser um risco, provavelmente você está pagando menos para aquela pessoa, né? Porque um cara do seu mercado é muito caro, não tinha direito e tudo mais. Então a gente também tem que entender que nessas horas pode demorar mais tempo para rampar mesmo. Mas você tem que ter uma meta. Bom, vai demorar, um cara normal vai demorar 3 a 6 meses, então o meu limite aqui é 1 ano. Não rampou em 1 ano, então, não deu certo, tá tudo bem. Vamos deixar essa pessoa ter outras oportunidades na vida, pode ser que ele cresça mais e a gente também. Então, você tem que ter, acho que só tem que estar bem delimitado, entendeu? Essa expectativa. Quais são valores inegociáveis para você, para que essa pessoa seja dispensada? Igual a gente estava agora, né, há poucos dias com a Luísa Helena Trajano, que ela veio aqui no Black, aqui no nosso espaço de eventos, palestrou pra gente. E ela falou, olha, tem alguns valores nossos são inegociáveis, que a pessoa fez, ela sabe, ela assina, ela tá ciente que se ela fez é mandada embora, justa causa, é o que é isso aí. Quais valores você tem aí? São inegociáveis? Você tem uns assim que são clareza lá, que são inegociáveis. Ó, chegou nesse ponto aqui, tem conversa. Cara, tem um valor pra mim que é inegociável, que é as pessoas assumirem as responsabilidades daquilo que elas fazem. Então é assim, eu não tenho nenhum problema que as pessoas errem. Nenhum problema. Sim. Inclusive, é o contrário. Eu acho que as pessoas erram mesmo e ainda bem que erram. Porque se a minha bebê não tivesse caído, entre aspas, errado na hora que ela tá tentando andar, ela não teria aprendido a andar. Então eu entendo que os funcionários vão errar mesmo. É claro, é um erro pequeno, controlado, a gente aprende, a minha bebê tá aprendendo para depois não cair mais.
Então, normal, quando a gente vê que aquele erro não se repete mais, porque a pessoa entendeu qual foi o erro e não comete aquele erro novamente. Então, sempre tem uma análise do erro. Por que isso aconteceu? O que poderia ser feito diferente? A pessoa, entendi, eu não deveria ter feito isso. Então, legal, então tá certo, então não faz mais, então tá bom, então ótimo, tudo certo pra mim. Agora, quando as pessoas não admitem aquilo que aconteceu, quando elas não admitem o papel delas em alguma coisa que não rolou da maneira como a gente gostaria, quando elas escondem alguma coisa, não fui eu, foi fulano, eu não sei, não vi, sabe? E era mentira. Então. Ou seja, quando a pessoa conta esse tipo de mentira, Mentira, quando ela não é honesta, né? Eu perco completamente a confiança naquela pessoa. E aí eu falo, cara, isso pra mim é inegociável. Então, o que eu faço? Logo no começo, de todas as pessoas que começam a trabalhar, eu falo assim, cara, aqui o erro é valorizado. Aqui você nunca vai ser demitido porque você cometeu um erro. Nunca. Tudo bem, ela vai dar um soco na cara do outro, que é um erro, você vai ser demitido, tá? Não tenho dúvida disso. Mas um erro no negócio, um erro nas atividades, você não vai ser demitido. Esquece, não acontece aqui com a gente, tá bom? O que acontece é se você cometer alguma coisa e você não contar. É se você fizer alguma coisa e você esconder. Se você fizer alguma coisa e você jogar a culpa pra cima de uma outra pessoa que às vezes nem tá lá na sala ou não tá no lugar, nem consegue dizer o que aconteceu. Porque se eu descobrir isso aqui, não tem conversa. Isso eu não aceito. Porque isso faz com que eu perca a confiança na pessoa e eu não consigo trabalhar com pessoas que eu não confio. Aí você vai ter uma pessoa meio pilantra do seu lado, lá dentro da empresa, né? Que mente. Você nunca vai saber. Aí o cara fala pra você, mas ele tá me falando uma coisa que, putz, aconteceu ou não aconteceu? Ele tá querendo se proteger ou não tá querendo se proteger? Ele tá, sabe, eu nunca consigo entender se de fato aquela pessoa tá alinhada comigo ou não. Então, pra mim, a coisa mais inegociável que tem é essa. É que às vezes é uma coisa besta, entendeu? Mas é essa não responsabilização sobre alguma coisa que aconteceu na empresa. Então, uma coisa que eu valorizo muito que é a lealdade. Né? A lealdade eu valorizo muito. E outra coisa da lealdade, né? Isso nos relacionamentos, nos amigos, network, lealdade pra mim é uma palavra muito forte, sabe? Que eu acho que eu valorizo por um peso maior. E a pessoa assim é uma pessoa desleal, a pessoa que tem esse, né, atinge esse valor inegociável, né? Outra questão, eu acho que a autorresponsabilidade é algo que eu trouxe muito na empresa, que tem até o nosso amigo Paulo Vieira, tem um autorresponsabilidade, um livro sobre isso, né? Cara, é péssimo. O cara chega, quem fez isso aqui e tal, a pessoa joga a culpa pro outro, aí você não sabe quem é a culpa. Horrível, né? É, horrível. E outro dia eu recebi uma pessoa falou assim, Samuel, não tem como mais esse fornecedor assim, olha o que ele fez, ele errou assim, só que essa pessoa também tinha errado assim, poucos dias antes. E eu falei assim, e o seu? Por que não aconteceu isso? Aí a pessoa congelou, né? Porque é muito fácil também acusar os outros, né? Claro. Agora falar assim, porra, eu também errei igual. Tem até um pouco de compaixão do cara, ou do cara tá errado, mas você também tá errado. Tem uma história de Davi que é muito interessante, né? Que chegou o profeta pra ele, né? E ele tinha, né? Na história, acho que ele colocou um cara na linha de frente, ele desejou a mulher do cara, colocou o cara na linha de frente, morreu, e ele ficou com a esposa, né? Como rei. E aquilo, né, não foi bem visto, não era, né, bem visto aos olhos de Deus, né? E aí chega o profeta e fala, Davi, se você como julga, né, como rei, esse cara, ele foi lá, pulou a cerca do vizinho, pegou a ovelha do vizinho, roubou a ovelha, matou, sei lá, contou a história. E Davi ficou pé da vida, tem que mandar matar esse cara, não sei o que e tal. Aí ele falou, Davi, esse cara é você. Aí Tá ele certo. vai, ele rasga, diz né, que ele rasga as vestes de arrependimento, né? Esse pranto, ele entendeu que ele tinha feito errado quando foi feita uma analogia, uma história pra ele, né? Perfeito. Então, beleza, ele errou, mas ele entendeu depois, né? Tanto é que Deus falava que Davi Deus gosta muito do coração de Davi porque ele era arrependido, né? Não é porque não errava, era porque se arrependia. Então, acho que assim, quando a pessoa entende, pô, o outro errou, mas